Dia 24 de março. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Deuteronômio 2, 1, 3, 29, Lucas 6, 12, 38, Salmo 67, 1, 7, Provérbios 11 horas e 27. Deuteronômio 2, 1, 3, 29. Deuteronômio 2, 37. Versículo 1. Depois disso, voltamos e seguimos para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me ordenara. E por muitos dias caminhamos em redor da região montanhosa de Seir. Versículo 2. Então o Senhor me disse. Versículo 3. Já caminhaste bastante ao redor dessas montanhas, virai para o norte. Versículo 4. Ordena ao povo, passareis pelo território de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vós, mas tende muito cuidado. Versículo 5. Não comeceis uma luta com eles, pois não vos darei nenhuma porção de sua terra, nem mesmo o espaço de um pé, porque a região montanhosa de Seir eu a dei por herança a Esaú. Versículo 6. Comprareis deles comida por dinheiro para comerdes e água por dinheiro para beberdes. Versículo 7. Pois o Senhor, vosso Deus, os abençoou em tudo que tendes feito. Ele cuidou de vossa jornada por este vasto deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, vosso Deus, tem estado convosco, e não vos faltou coisa alguma. Versículo 8. Assim, passamos ao largo de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, evitando o caminho da Arabá, isto é, de Elat e de Ezion-Geber. Depois viramo-nos, seguimos pelo caminho do deserto de Moabe. Versículo 9. Então o Senhor me disse, não molestes os moabitas nem entres em guerra contra eles, pois não te darei parte alguma da terra deles, já dei-a por herança aos descendentes de Ló. Versículo 10. Os emins habitaram outrora naquela terra, eram um povo grande, numeroso e alto como os anaquins. Versículo 11. Tal como os anaquins, eles também eram considerados refães, mas os moabitas os chamavam emins. Versículo 12. Outrora os horeus também habitaram em Seir, mas os descendentes de Esaú os expulsaram, destruíram-nos e se estabeleceram em seu lugar, assim como Israel fez na terra que o Senhor lhes deu. Versículo 13. Agora, levantai-vos, atravessai o vale de Zered. Assim atravessamos o vale. Versículo 14. Foram 38 anos desde que saímos de Cades-Barnea até atravessarmos o vale de Zered. Até então, toda a geração dos homens de guerra havia morrido no acampamento, conforme o Senhor lhes jurara. Versículo 15. A mão do Senhor foi contra eles, para os exterminar completamente do acampamento. Versículo 16. Quando todos os homens de guerra haviam morrido. Versículo 17. O Senhor me disse. Versículo 18. Hoje atravessarás o território de Moabe, perto de Ar. Versículo 19. E chegarás às proximidades dos amonitas. Não os molestes nem os provoques, pois não te darei parte alguma da terra dos amonitas. Eu a dei por herança aos descendentes de Ló. Versículo 20. Também essa era considerada a terra dos refães, que ali habitaram antigamente. Os amonitas os chamavam Zanzumins. Versículo 21. Eram um povo grande, numeroso e alto como os anaquins. O Senhor os destruiu, e os amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. Versículo 22. Ele fez o mesmo pelos descendentes de Esaú, que habitam em Seir, quando destruiu os horeus diante deles. Os edomitas os expulsaram, e até hoje vivem lá. Versículo 23. E os aveus, que viviam em aldeias até Gaza, foram destruídos pelos caftorins, que vieram de Caftor e se estabeleceram no lugar deles. Versículo 24. Levantai-vos, parti e atravessai o vale do Arnon. Eu entregarei nas vossas mãos Seom, o amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começai a conquistá-la e entrai em guerra contra ele. Versículo 25. Hoje mesmo começarei a infundir medo e terror de vós em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da vossa fama, tremerão e ficarão angustiados por causa de vós. Versículo 26. Do deserto de Quedemote enviei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, com propostas de paz, dizendo. Versículo 27. Deixe-me passar pela tua terra. Seguirei estritamente o caminho principal, sem me desviar para a direita nem para a esquerda. Versículo 28. Vender-me as comidas por dinheiro para eu comer e dar-me as águas por dinheiro para eu beber. Apenas deixe-me passar a pé. Versículo 29. Como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar. Assim poderei atravessar o Jordão para a terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Versículo 30. Mas Seom, rei de Hesbom, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o vosso Deus, endureceu seu espírito e tornou seu coração obstinado, para entregá-lo em vossas mãos, como hoje se vê. Versículo 31. O Senhor me disse, vê, eu comecei a entregar-te Seom e a sua terra. Começa a conquista, apossando-te da terra dele. Versículo 32. Seom saiu com todo o seu exército para lutar contra nós em Jaza. Versículo 33. Mas o Senhor, o nosso Deus, não-lo entregou, e o derrotamos, a ele, aos seus filhos e a todo o seu exército. Versículo 34. Naquela ocasião conquistamos todas as suas cidades e destruímos totalmente cada cidade, homens, mulheres e crianças. Não deixamos sobrevivente algum. Versículo 35. Mas ficamos com o gado e com os despojos das cidades que conquistamos. Versículo 36. Desde Aroer, à beira do vale do Arnon, e desde a cidade no vale, até Gileade, não houve cidade que fosse forte demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, nos-las entregou todas. Versículo 37. Mas não vos aproximastes da terra dos amonitas, nem de lugar algum às margens do rio Jaboque, nem das cidades da região montanhosa, conforme ordenara o Senhor, nosso Deus. Deuteronômio 3, 1 e 29. Versículo 1. Depois viramo-nos, subimos pelo caminho de Bazã. Og, rei de Bazã, saiu-nos ao encontro, com todo o seu exército, para lutar em Edrei. Versículo 2. O Senhor me disse, não tenhas medo dele, pois eu entreguei em tuas mãos, com todo o seu exército e a sua terra. Farás com ele como fizeste com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Versículo 3.
E o Senhor, nosso Deus, também nos entregou nas mãos Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. Nós os derrotamos, sem deixar sobrevivente algum. Versículo 4. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos. Foram 60 cidades, em toda a região de Argob, o reino de Og, em Bazã. Versículo 5. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e trancas. Além delas, havia muitas outras cidades sem muros. Versículo 6. Nós as destruímos completamente, como fizemos com Seom, rei de Esbom, matando todos os homens, mulheres e crianças. Versículo 7. Mas os animais e os despojos da cidade ficamos com eles como presa. Versículo 8. Assim, naquela ocasião tomamos desses dois reis amorreus o território a leste do Jordão, que vai desde o vale do Arnon até o monte Hermon. Versículo 9. Os sidônios chamam o Hermon de Sirion, os amorreus o chamam Senir. Versículo 10. Conquistamos todas as cidades do Planalto, toda Gileade e toda Bazã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Versículo 11. Og, rei de Bazã, era o último sobrevivente dos Efães. Sua cama era de ferro e tinha 4 metros de comprimento e 1,80 metro de largura, segundo a medida comum. Ela ainda está em Rabá dos Amonitas. Versículo 12. Da terra qual tomamos posse naquela época, o território que vai de Aroer, junto ao vale do Arnon, até mais a metade dos montes de Gileade com as suas cidades, deu às tribos de Ruben e de Gade. Versículo 13. O restante de Gileade e todo Bazã, o reino de Og, deu a metade da tribo de Manassés. Toda a região de Argob e Bazã era conhecida no passado como a terra dos Efães. Versículo 14. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob até a fronteira dos jesuítas Macatitas. Essa região passou a chamar-se Bazã-Avot Jair, até hoje. Versículo 15. E desde Gileade e Maquir. Versículo 16. As tribos de Ruben e de Gade, a região que vai de Gileade até o vale do Arnon, a fronteira passava pelo meio do vale, e até o rio Jaboque, na fronteira dos Amonitas. Versículo 17. Inclui Arabá, tendo o Jordão como fronteira ocidental, desde Kinerete até o mar de Arabá, o mar salgado, abaixo das encostas do Pisga. Versículo 18. Naquela ocasião, eu lhes ordenei: o Senhor, o vosso Deus, vos deu esta terra para que possuais. Todos os guerreiros devem marchar à frente dos seus irmãos israelitas, armados para a guerra. Versículo 19. Somente as vossas mulheres, os vossos filhos e o vosso gado, sei que tendes muito gado, ficarão nas cidades que já vos dei. Versículo 20. Até que o Senhor conceda descanso aos vossos irmãos, como a vós, e eles tomem posse da terra que o Senhor, o vosso Deus, está dando a eles, do outro lado do Jordão. Então cada um de vós poderá voltar para a propriedade que lhe dei. Versículo 21. Naquela ocasião, ordenei a Josué: você viu com seus próprios olhos tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com estes dois reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Versículo 22. Não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Versículo 23. Naquela ocasião implorei ao Senhor. Versículo 24. Ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu e na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Versículo 25. Deixa-me atravessar, eu te peço, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Versículo 26. Mas por causa de vocês o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Versículo 27. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Versículo 28. Mas ordene a Josué: fortaleça-o e encoraje, porque ele atravessará a frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Versículo 29. Então ficamos no vale, diante de Bet-peor. Lucas 6, 12, 38. Versículo 12. Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Versículo 13. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Versículo 14. Simão, a quem deu o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu. Versículo 15. Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote. Versículo 16. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Versículo 17. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom. Versículo 18. Vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram atormentados por espíritos imundos também foram curados. Versículo 19. Todos procuravam tocar nele, porque poder saía dele e curava a todos. Versículo 20. Olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Versículo 21. Bem-aventurados vocês, que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês, que agora choram, pois haverão de rir. Versículo 22. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem, e eliminarem o nome de vocês como indigno, por causa do Filho do Homem. Versículo 23. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Versículo 24. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Versículo 25. Ai de vocês, que agora estão fartos, pois passarão fome. Ai de vocês, que agora riem, pois haverão de chorar e se lamentar. Versículo 26. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Versículo 27. Mas a vocês que estão ouvindo, eu digo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Versículo 28. Abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Versículo 29. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeças tirar-lhe a túnica. Versículo 30. Dê a todo o que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não exija que lhe devolva. Versículo 31. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Versículo 32. Se vocês amam aos que os amam, que mérito há nisso? Até os pecadores amam aos que os amam. Versículo 33. E se vocês fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que mérito há nisso? Até os pecadores agem assim. Versículo 34. E se vocês emprestarem àqueles de quem esperam receber, que mérito há nisso? Até os pecadores emprestam aos pecadores, esperando receber de volta a plena recompensa. Versículo 35. Amém. Porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem-lhes sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa de vocês será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Versículo 36. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso.
Versículo 37. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Versículo 38. Deem, e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Salmo 67, 1:7. Versículo 1. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Versículo 2. Para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Versículo 3. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Versículo 4. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgarás os povos com justiça e governarás as nações na terra. Versículo 5. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Versículo 6. A terra deu sua colheita, Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Versículo 7. Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. Provérbios 11:27. Versículo 27. Quem busca o bem encontra favor, mas quem procura o mal, este lhe sobrevirá. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.